A paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos aqui para mais uma roda de conversa com esses adoradores lindos e lindas aqui da cidade de Belém, que têm sido usados por Deus para impactar essa geração. Nós vamos falar agora sobre Ministério de Louvor. Tenho certeza que tem muitas pessoas que são do Ministério de Louvor, músicos, cantores que estão nos ouvindo, ou até pessoas que gostariam de fazer parte desse Ministério de Louvor. Então a gente quer começar falando sobre isso. Eu vou começar aqui com a Mary. Mary, o que a pessoa precisa ter para fazer parte do Ministério de Louvor, assim, ou melhor ainda, quem deve fazer parte de equipes de louvor das igrejas? Ai, que pergunta difícil, deixou a mais difícil para mim. Olha, pastor, eu acho que, bom, a gente tem o Ministério Som de Esperança lá. Quando a gente convoca alguém ou quando alguém aparece para entrar conosco na nossa equipe, eu peço para os irmãos que fazem a conexão, trazendo pessoas, digo, pergunte para ele se ele está disposto a servir. Eu acho que o adorador, ele tem que ser um servo. E isso é primordial, porque quando ele não é servo, ele quer ser servido. Então, quando ele só quer ser servido, ele não vai se adaptar em todas as situações. E o adorador, o ministério de louvor, ele tem que estar preparado para qualquer situação. Vai ter um dia que vai ter um microfone para cada um, mas vai ter um dia que é um para dois. Se ele não for servo, ele vai ficar com raiva, vai embora, vai querer puxar mais para o lado dele, deixar o irmão sem cantar. Então, eu acho que é primordial, imprescindível para uma pessoa fazer parte do Ministério de Louvor, ela ser serva. Ela entender que ela está ali para dar e não só para receber. Ela vai receber, porque todo que dá, recebe. Isso daí é a lei da semeadura. Plantou, colhe. Mas é muito difícil hoje, pastor, no meio de toda essa arte linda da música, infelizmente, encontrarmos servos. A gente encontra muitas pessoas com muita habilidade, mas é triste quando é para compor o Ministério de Louvor, é mais difícil. Nós, do Som de Esperança, eu falo sempre, a gente está cantando muitas vezes lá naquele palco do Templo Central, lindo. Mas tem dia que a gente vai cantar lá no Ribeirinho, na ilha, que o senhor conhece, e não tem nenhuma luz, não tem nada, tem Carapanã batendo, e eu quero saber se você está disponível. E aí, eu deixo para ele tomar as decisões dele. Então, eu acho que é imprescindível ser um servo. O resto, técnica vocal, é só procurar a escola de música que aprende, a vocação, fazer propaganda, Casa pode da fazer. Harmonia. O resto, pastor, eu creio que a gente pode lutar e adquirir, mas o coração de servo é o principal na vida num ministério de louvor. Top, Mary, muito bom, muito bom. Aliás, a palavra ministro significa isso, né? Servo, né? A gente tomou uma outra ideia da palavra ministro como de alguém grande, mas é o contrário. Ministro é servo, né? Eliseu, o que você acha? Concorda? Complementa? Olha, eu tô com medo da minha resposta ser muito grande. É porque, assim, nós somos membros de Lagoinha Belém e, assim, eu me impactei muito da forma como a gente é levado a ser preparado a ser um ministro. Realmente não é de qualquer jeito, né? Nós seguimos o que o DNA da igreja diz, né? E, assim, é levado muito a sério. Então, porque exatamente isso que nós começamos a falar aqui, a diferença entre a gente lida com artistas, e isso é uma bênção de Deus, mas artistas ministros, isso é diferente. E isso não é feito assim por osmose, né? Você precisa ser ensinado, porque todos nós talvez tenhamos uma aptidão artística, né? E o artista, você vê que ele é muito ligado ao ego humano mesmo, porque ele faz bem. Então, o que a gente é levado a obedecer, a seguir o que o DNA da igreja propõe para os ministros de louvor. Então, nós seguimos um padrão. O primeiro padrão é você realmente ter aptidão para fazer isso. O Ministério de Louvor de Lagoinha Belém, ele obedece muito os padrões da matriz, né? E o Ministério de Louvor, ele se resume em quê? Em cantores, em dançarinos ou atores. Então, você vai passar primeiramente, não dá para ser um ministro de louvor se você não é membro da igreja. Esse é o ponto inicial. Se você não é membro da igreja, você precisa se tornar membro da igreja. Por quê? É religiosidade? Não, realmente você vê se
Porque não dá para você subir no altar de qualquer jeito. E uma outra, né? Exatamente, compromisso. E outra coisa, hoje você pode contar com alguém e amanhã essa pessoa deserta o ambiente. Por quê? Porque esse vínculo, ele realmente não foi feito. Então, após isso, você realmente tem que mostrar aptidão artística, né? Para, a partir de então, você ser levado a ser ensinado para a parte espiritual. Então, a gente passa por uma audição. Se você toca, você precisa passar por uma audição. Se você canta, você precisa passar por uma audição. Se você dança, precisa também. E se for interpretar, também. Então, é uma banca que vai te avaliar e é aí que você vai mostrar aptidão. Você pode ser avaliado positivamente ou negativamente. Positivamente, você vai passar 3 meses no módulo 1 da linha de ensino, que é onde você vai aprender o que é ministro, né? Você vai descer mesmo. É aí que o coração do artista, ele realmente entende que o artista, o Senhor soprou a arte para ele e não para o artista. E isso você não aprende assim num clique. Você vai ser ensinado pelos padrões bíblicos. Então, são lições maravilhosas, que fala do caráter, fala do sacerdócio e fala do tabernáculo. Esse é isso que vai resumir o primeiro momento do módulo 1 da linha de ensino específico. Depois, convivência. Ainda não vai direto para uma banda, né, ou para o altar, né? Então, a partir de então, você realmente vê o compromisso, como aqui já foi dito. E aí, dependendo das necessidades, né? Porque assim, uma coisa é acredito que nós já vivenciamos muito isso. O cara é artista, ele toca bem, ele canta bem, vem aqui, vou usar. O teu talento chegou outra pessoa melhor, vou embolar você e jogar fora. E não é isso que está no coração do Senhor, né? E isso é um processo. Excelente, processo. Essa palavra é fundamental. Lucas, continuando sobre esse tema ainda, né? O que a pessoa precisa ter para fazer parte da equipe do louvor? Só complementando o que os meus amigos falaram, essa aceitação de um músico ou de um cantor, ela é um pouco difícil hoje em dia, né? Achar assim, um verdadeiro músico, um verdadeiro cantor que aceita esse processo que acabou de ser falado, né? Essa lida de chegar, de primeiro sentar, de observar e ser chamado, depois ser conduzido, ser tratado, né? Hoje em dia é muito difícil, porque só de um cantor ou de um músico achar que só porque eu canto bem, eu toco bem, eu tenho que estar ali, né? Mas eu acho que, primeiramente, tudo é da vontade do Senhor Jesus. É Ele que tem que nos conduzir, é Ele que tem que falar, não, chegou o momento, o seu momento é esse, pode vir que a gente vai te abraçar e a gente vai te conduzir, né? E hoje em dia, na minha opinião, é um pouco difícil da gente achar pessoas, músicos assim. Geralmente as pessoas, não estou generalizando, estou falando de alguns músicos e cantores, chegam num determinado local, num templo da igreja, e não tem oportunidade, o pastor não foi com a minha cara, o ministro de louvor, o líder do ministério de louvor não foi com a minha cara, e acaba se sentindo frustrado. Mas, sinceramente, não é isso que Deus quer de nós, né? Deus quer sinceridade, Deus quer que a gente seja servo, né? Mas servo por completo, né? Aceitar o que Deus nos concedeu, aceitar a lei de Deus em referente a essa questão das características do verdadeiro adorador. Ministro de louvor, né? Uma expressão tão usada já há décadas, né? E às vezes as pessoas até se enchem, né? Eu sou ministro de louvor, né? Quando na verdade a gente viu que ministro é uma palavra que significa servo, né? Mas o que é ministro de louvor? Explica pra gente, Raíssa, o que você entende sobre isso? Bom, o ministro de louvor é aquele que ministra em vidas, pessoas são curadas, pessoas são restauradas, pessoas são renovadas, e esse é digamos assim, o principal objetivo. Porque quando nós estamos aqui, nós entendemos que pessoas chegam na igreja sedentas, tristes, cansadas. Por muitas vezes, elas procuram a igreja em um momento assim já final. Eu vou desistir, eu vou parar. E o ministro de louvor é usado através de Jesus, de Deus, para tocar essas pessoas. Eu conheci pessoas que chegaram comigo e falaram assim, através do louvor, eu desisti de morrer.
Através do louvor, Deus transformou a minha família, a minha casa. Quando eu cantei dentro de casa, o Senhor mudou o ambiente, porque quando nós adoramos a Deus, quando nós somos ministros de Deus, de fato, nós entendemos e falamos e ensinamos pessoas que a presença de Deus é o que basta. Quando a presença de Deus chega na minha casa, na tua vida, muda a situação. Porque Jesus é isso, a presença dele muda qualquer ambiente. Então, o ministro de louvor ele tem esse objetivo de tocar vidas e elas serem transformadas. A canção é a palavra cantada, né? Por isso que as pessoas são restauradas e a palavra de Deus ela não volta vazia. Tremendo, lindo, muito bom. Você, Fernandão? É muito interessante tudo isso que a nossa querida amiga Raíssa já falou, né? E o interessante também de um ministro de louvor, né, na sua vida, porque ser um ministro é exercer um ministério diante de Deus, é exercer uma função que Deus te escolheu, que Deus te capacitou, como a Raíssa falou, para tocar vidas, para chegar até pessoas que vêm sedentas de Deus, pessoas que vêm sedentas de uma resposta, pessoas que vêm sedentas de um milagre, de uma cura, que vêm sedentas de conhecer quem Deus é. E até mesmo, algumas vezes, elas não sabem disso, que elas estão sedentas. Mas através da vida de um ministro, através de uma ministração que desce diretamente do céu da nossa vida, porque não tem como explicar, gente. É incrível quando Deus nos toma em uma ministração e a gente começa a falar coisas que vêm diretamente do coração de Deus. E como a Raíssa disse, uma pessoa vem, chega depois com você em particular e fala: poxa, gostei, Deus falou comigo através da sua vida. Então, ser um ministro é descer na presença do Senhor. É saber, é procurar entender diante de Deus, primeiramente, no nosso particular com Deus, o que realmente Deus quer passar para a sua igreja, o que realmente Deus quer falar com a pessoa. Então, Deus, Ele primeiro ministra no nosso coração, Deus primeiro ministra no nosso interior, e a gente é curado. É que nem aquela música da Sara Fares que diz: enquanto eu te uso, eu te curo. Jesus, Ele primeiro nos cura, Jesus primeiro Ele trata com a gente, primeiro Ele fala com a nossa vida, para depois Ele usar a nossa vida como canal para abençoar a vida de alguém. Bênção, muito bom, Fernando. Vou perguntar agora para o Rômulo. Rômulo é da igreja Angelim, irmãos, uma igreja top, abençoada aqui de Belém. Rômulo, vamos falar um pouco sobre isso, ministro de louvor. O que é ser um ministro de louvor? Eu acredito assim que o ministro de louvor ele tem que ter ciência de quem ele é em Deus e de quem ele é em cima do altar. A gente, primeiramente, como ministro, a gente precisa estar ligado no ambiente, naquilo que está acontecendo. Eu levo para a minha vida 3 princípios. A questão de, o primeiro, eu estar ligado com a equipe, aquilo que eu estou fazendo. O segundo é estar ligado com aquilo que a igreja está respondendo, aquilo que está acontecendo e aquilo que eu tenho com Deus. A voz de Deus, aquilo que Deus está transmitindo na minha vida. Então, muito mais além do que cantar e tocar, eu preciso ser essa voz, eu preciso ser essa vida que de fato entende aquilo que o Senhor Ele quer falar e aquilo que eu vou transmitir. Então, aconteceu um fato comigo agora final de ano, num culto de virada. Eu nem estava ministrando, mas em uns outros cultos, essa irmã chegou comigo e disse assim mesmo: eu vejo muito Deus na tua vida como ministro. Você canta bem, você faz isso, mas só que aquilo para mim ali não encheu os meus olhos, porque eu sei para quem eu faço. Mas o que mais me chamou a atenção daquela conversa foi o que o esposo dela falou. Ele falou assim mesmo: Rômulo, eu vejo paz em ti, eu vejo serenidade na tua vida. Então isso para mim trouxe, uma alegria muito grande, porque eu entendi aquilo que era para Deus e aquilo que eu poderia levar para a minha vida de bom. Porque muitas das vezes a gente confunde as coisas. A glória é de Deus, né? Tudo é de Deus. A gente está no foco ali em cima do altar, mas quem precisa aparecer sempre precisa ser o Senhor. Então eu acredito assim, quando a gente entende o nosso lugar, isso começa na nossa casa, num processo de humilhação, um processo de se esvaziar, de entender que eu não sou nada, o Senhor Ele é tudo. Então quando a chave ela vira aqui na minha mente, quando eu chego no altar, eu só vou transmitir aquilo que eu já vivo na minha casa. Glória a Deus.
Quando eu penso sobre ministro, eu penso também, irmãos, no sentido de a gente servir a igreja. Ou seja, a gente não vai impor o tipo de música que a gente mais gosta, porque a gente acha legal, que a gente sabe mais de música que a igreja. A gente vai botar a quantidade de música que a gente acha que tem que ser, a gente tem que servir a igreja. Nós temos que auxiliá-los a adorar, a gente tem que sumir. Se uma pessoa chegar e... Qual foi o nome mesmo daquela pessoa que cantou e não souberam o nosso nome? Beleza, a gente ficou no 10. Agora, se o nome de Cristo for exaltado e aquela pessoa dali sair salva, edificada, então atingimos o alvo, né? É não querer mostrar quem nós somos, mas mostrar quem Deus é em nós e através Tudo é de sobre nós. ele, né? Tudo é sobre ele. Eu acho interessante que Davi, antes dele aparecer, ele estava lá onde ninguém queria estar. É ali que nascem os verdadeiros adoradores, é ali que nascem os ministros. E a Bíblia diz também, quando ele, antes dele se tornar rei, antes dele assumir como rei, ele foi ungido. Mas não quer dizer que naquele momento que ele foi ungido, ele não assumiu o trono. Então tudo se gera um tempo da gente entender que é um tempo de a nossa conduta, a nossa maneira de ser tratada. E quando a gente chegar no momento de estar no altar, em qualquer lugar que a gente esteja, de qualquer plataforma, a gente saber que o Senhor precisa aparecer. Sempre, tudo é por ele, tudo é para ele.